Não sei. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia? Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. É o quê? Pessoal, eu venho trazer hoje na playlist sobre Sistema Solar, nossa aula de número 4, que nós vamos tratar hoje de todos os demais astros do nosso Sistema Solar. Vamos conhecer a fundo cada um deles, tá? Vamos fazer explicações, vou trazer imagens para vocês, para que vocês entendam sobre tudo que conhecemos hoje no nosso sistema solar. Vem comigo, espero mesmo que vocês gostem. Ah, vamos nessa! Nessa playlist de sistema solar, nós já explicamos sobre o sistema solar, nós já falamos sobre os planetas, nós já falamos cada um dos planetas nesse vídeo de hoje, onde nós vamos tratar sobre os demais astros que existem no nosso sistema solar. Nós vamos falar a respeito de cada um, espero mesmo que vocês gostem, espero mesmo que vocês entendam. Desde já agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso canal, que está gostando do nosso conteúdo, que está comentando, que está curtindo o nosso canal. Até o ano de 1910, o único satélite era conhecido da nossa Terra, que era a Lua. Naquela ocasião, o Galileu Galilei, que viveu de 1564 a 1642, com uma luneta, ele descobriu satélites na órbita do planeta Júpiter. Planeta. Na astronomia, satélite natural é um corpo celeste que se movimenta ao redor de um planeta, graças à força gravitacional. Por exemplo, a força gravitacional da Terra mantém a Lua girando em torno do nosso planeta. Os satélites artificiais são objetos construídos por nós, seres humanos. Por exemplo, os satélites do GPS. O primeiro satélite artificial foi lançado no espaço em 1957. Atualmente existem vários satélites artificiais ao redor do planeta. O termo Lua, ele pode ser usado como sinônimo de satélite natural dos diferentes planetas, né? Nós temos luas em diversos planetas. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem muito interessante sobre os planetas e as suas luas, né? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que vocês podem aprofundar melhor ainda o conhecimento de vocês, caso achem interessante algum conteúdo, ou que o professor de vocês cobre algum conteúdo mais a fundo. Então vocês entram nesse link e vocês vão ter acesso a tudo. Você consegue, nesse mesmo link que eu vou deixar aqui na descrição, você consegue comprar livros, acessar jogos educativos, tudo nesse link. Esse link ele é muito completo. Você consegue fazer exercícios, você consegue fazer simulados de conteúdos universitários, você consegue ter acesso a uma gama de conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre os cometas. Bom, um cometa ele é um corpo é o menor corpo do sistema solar. Ele é semelhante a um asteroide. Ele possui uma parte sólida, que é o núcleo, que é composto por rocha, gelo e poeira. E tem dimensões variadas. Eles podem ser desde alguns metros até alguns quilômetros, tá? Podendo ter alguns quilômetros de diâmetro. Geralmente estão distantes do Sol e, nesse caso, eles não são visíveis. Eles podem se tornar visíveis à medida que, na sua longa trajetória, se aproxima do Sol, sublimando o gelo do sul e liberando gás e poeira para formar a cauda, né? A gente chama de cauda do asteroide. Vou deixar uma imagem aqui que vocês vão ver o asteroide, vão ver aquela cauda. Como é o caso do cometa Halley, por exemplo. O mais conhecido é o Halley, que regularmente ele passa pelo nosso sistema solar. Ele tem em média, 76 anos, ele é visível aqui da Terra. Ele passou pela região do sistema solar próximo do nosso planeta em 1986 e deu para ver que da Terra, nesse ano, a gente conseguiu aqui da Terra ver ele passando. O Halley, então, 76 anos, ele vai estar de volta em 2062. Espero estar vivo até lá para ver. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem.
Falando então um pouquinho sobre asteroides, algumas curiosidades aqui que quero falar com vocês. Primeiro, o que é asteroide? Bom, os asteroides eles são corpos de estruturas que orbitam em torno do Sol, como no caso dos planetas, mas que eles possuem uma massa muito pequena se for comparado a qualquer planeta. O seu diâmetro ele pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida e apresentam as mais diversas aparências. Nós temos uma classificação quanto aos asteroides. Eles podem ser do tipo C, S e M. Se for do tipo C, ele, que é o que compõe 2/3 dos asteroides conhecidos pelo homem até hoje, esses asteroides do tipo C, eles caracterizam-se pela sua cor escura e ter baixa reflexibilidade à luz solar. Os do tipo S, eles são mais claros e refletem melhor a luz, que caracteriza a sua luminosidade. E os do tipo M, eles são compostos de níquel, ferro e são os que mais refletem a luz solar. Um asteroide é um corpo menor do sistema solar, geralmente da ordem aí de algumas centenas de quilômetros. São milhões de corpos rochosos que giram ao redor do Sol. Da Terra só podem ser observados por meio de telescópio. Entre as órbitas do planeta Marte e Júpiter, encontra um cinturão de asteroides e outro após a órbita de Netuno. Sobre as curiosidades dos asteroides. Primeira, eu trouxe 5 curiosidades sobre asteroides para falar aqui para vocês. Também vai estar no link aqui na descrição do vídeo. Número 1. Você sabia que todos os dias a Terra é atingida por asteroides? O bom é que eles geralmente possuem dimensões muito pequenas, praticamente insignificantes, não sendo capazes de provocar qualquer alteração no nosso planeta. Geralmente, eles são destruídos ao entrar em choque com a atmosfera, e aí não chega a atingir o solo. Número 2. Em 1909, um asteroide com tamanho equivalente a um campo de futebol atingiu a Terra e explodiu em nossa atmosfera. A explosão provocou abalos que destruíram mais de 2.000 quilômetros quadrados na Sibéria. Número 3. Outro asteroide, dessa vez com tamanho de 2 campos de futebol, vem causando muita polêmica, preocupações e teorias da conspiração. O Apophis tem cerca de 250 metros de diâmetro e 45 milhões de toneladas. Caso atinja a Terra, seria capaz de destruir facilmente uma grande cidade, pois teria um poder destrutivo muito maior que uma bomba atômica. No entanto, para os cientistas, a possibilidade dele atingir a Terra é quase nula. Apesar disso, alguns afirmam que ele irá nos atingir em 2036. É o quê? Apesar da maioria afirmar o contrário. Número 4. Asteroides que podem se transformar em luas ou satélites naturais. Estima-se que muitas luas de diversos planetas tenham surgido dessa forma. Um exemplo bastante conhecido entre os astrônomos é Phobos, que orbita Marte. Número 5. Asteroides também podem possuir luas. Alguns asteroides são tão grandes que possuem um campo gravitacional grande o suficiente para atrair outros corpos celestes. Um exemplo é o asteroide Ida, que possui a sua própria lua chamada de Dactylo. Meteoroides, meteoros e meteoritos são fragmentos de rocha que se formam a partir de cometas e asteroides. O efeito luminoso é produzido quando fragmentos de corpos celestes incendiam-se em contato com a atmosfera terrestre devido ao atrito. Esses rastros de luz são denominados meteoros e popularmente conhecidos como estrelas cadentes. Mas não são estrelas, tá bom, pessoal? Não vai fazer pedido aí para meteoros, não. Quando caem sobre a Terra, atraídos pela força gravitacional, são chamados de meteoritos. Na maioria das vezes, eles são fragmentos de rocha ou de ferro. Os meteoritos têm formas variadas e irregular, e o tamanho pode variar de microfragmentos a pedaços de rochas de alguns metros de diâmetro. O maior meteorito brasileiro, pesando 5.000 quilos,
o Bendegó, foi encontrado no interior da Bahia em 1784. Encontra-se em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tá aí a foto dele para vocês. Bom, e a Lua, né? A Lua ela é o satélite natural da Terra. Ela consiste de um corpo rochoso com 3.476 quilômetros de diâmetro, quase um terço do tamanho da Terra. A distância média da Terra à Lua é de 384 mil quilômetros. Nosso satélite ele não tem atmosfera, que serve para proteger o ser humano ou qualquer outro ser vivo da exposição direta às radiações solares, como a radiação ultravioleta. Também não existe água e nem vulcões, porque, ao contrário da Terra, a Lua tem a parte mais interna em seu estado sólido, não apresenta magma. Há muitas crateras geralmente formadas pelos impactos dos corpos celestes passados. As colisões derreteram rochas e formaram lavas, que esfriaram e apresentam como áreas escuras na Lua, chamadas mares. A temperatura na superfície lunar varia em média de 100 graus Celsius a menos 150 graus Celsius. Todas essas condições não permitem a existência de seres vivos na Lua. O observador terrestre percebe o movimento aparente da Lua e dos demais astros visíveis no céu à noite no sentido leste para oeste. Os principais movimentos da Lua são o de translação ao redor da Terra e de rotação sobre o seu próprio eixo. Nós já vimos sobre translação e rotação no vídeo anterior que eu fiz. Confere lá nesse canal. Esses dois movimentos têm praticamente o mesmo tempo de duração, aproximadamente 27 dias e 8 horas. Por esse motivo, a Lua mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. E aí, quais são essas fases da Lua? Nós temos aí o brilho da Lua e o reflexo do Sol, da mesma forma que os planetas, elas não têm luz própria. Tá? O observador terrestre vê partes diferentes da Lua iluminada pelo Sol, enquanto ele se movimenta ao redor da Terra. Esses diferentes aspectos denominam as fases da Lua, que são elas: Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. A fase da Lua nova é quando a sua fase iluminada está todo voltado para a Terra. Para nós, está voltada à face iluminada. Nessa fase, a Lua não é vista no céu noturno. Nos dias seguintes, a Lua tem a aparência de um arco iluminado e às vezes pode ser vista à tardezinha. À medida que a Lua translada ao redor da Terra, aumenta a parte que vemos iluminada. Após cerca de 7 dias, ela está na fase quarto crescente. A Lua segue sua trajetória. A cada dia aumenta a sua região iluminada à vista da Terra. Quando a Lua está em posição oposta à posição do Sol em relação à Terra, a Lua fica com a face voltada para nós, completamente iluminada. É a fase da Lua cheia. Nesse período, a Lua surge no céu no início da noite. Nas noites seguintes, podemos observar que a parte iluminada da Lua começa a diminuir, até que só a metade de sua face é vista. Ela aparece no céu bem mais tarde da noite e pode ser vista ao amanhecer. É a fase quarta minguante. A Lua segue sua translação, mudando de posição em relação à Terra e ao Sol. Para quem a observa da Terra, vai diminuindo a parte iluminada até que ela novamente não seja vista. A Lua então completa o seu ciclo e retorna à Lua nova. Vou deixar uma imagem que vocês vão gostar e que retrata muito bem as fases da Lua. Bom, pessoal, espero mesmo que vocês gostem do vídeo que nós falamos aqui. Nós falamos sobre esses astros do sistema solar. Tentei explicar, né, cada um deles. Espero mesmo que vocês gostem. Continuem assistindo nosso canal. E é isso, vou ficar por aqui. Por hoje só. Até mais.